Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e já desmitificando, para você que acha que a área de TI, programação não é para você, isso é um mito. Você sabia disso? O que você precisa saber e fazer é se dedicar e querer aprender e ter constância, foco, disciplina, gestão do tempo no tempo e continuidade. E tudo que você for intentar aprender, você tem que ser constante, tem que focar. E quando você vai vendo que vai ficando difícil, é porque você está rompendo a barreira do aprendizado e está começando a aprender. Programação, TI, não é só para os nerds nem os super inteligentes, também é para você que pensa assim. Então vamos lá. Conhecimento e a sua gestão. Um dos principais desafios das organizações deste século será buscar ferramentas ou práticas sistematizadas para administrar a autotransformação. Para Drucker, as organizações devem aprender a criar novos conhecimentos por meio de processos sistematizados de melhoria contínua, mediante o desenvolvimento de novas aplicações com base em seus sucessos e manter uma inovação contínua, visando responder aos desafios atuais a aumentar continuamente sua competitividade. O Google e a importância do conhecimento. O Google aparece na lista das 15 maiores empresas de valor de mercado e entre as 10 marcas mais valiosas do mundo. Um feito em diversos sentidos, começando pelos poucos anos de existência do Google ao se comparar com as outras empresas da lista. Além disso, enquanto petrolíferas, a Coca-Cola e mesmo a Apple se fiam na venda de produtos tangíveis, o Google especializou-se em serviços ligados à organização das informações, não cobrando diretamente dos usuários. Larry Page e Sergey Brin eram estudantes de pós-graduação da Universidade de Stanford, na Califórnia. Em 95, o projeto em que trabalharam dizia respeito à organização de dados e informações, especialmente sobre como hierarquizar uma grande quantidade de dados. Ao se inspirarem no sistema de citações científicas, os dois pesquisadores chegaram a um algoritmo batizado de PageRank, que classificava páginas da internet a partir do número de hiperlinks direcionados a elas. Esse algoritmo foi a base para se criar um mecanismo de busca muito superior aos das alternativas existentes. Com a explosão de usuários na internet, o Google vinha a fornecer uma peça-chave à sociedade da informação. Com base no capital de investidores de capital de risco, o Google foi fundado em 1998. Page e Brin buscaram dar à empresa uma estrutura inspirada nos campi universitários, colocando a gestão de projetos inovadores como elemento central e não as atividades operacionais. Essa filosofia se traduz já no ambiente físico e se faz presente no poder concedido a pequenas equipes, no incentivo à realização de projetos de iniciativa própria do funcionário e na rotina de lançamentos e testes acelerados de novos produtos e serviços. Fomentando uma cultura baseada na inovação, a empresa lançou dezenas de produtos em fase de teste para o público, tal como o Gmail, que lançado em 2004 permaneceu 5 anos com a classificação beta. Desde o próprio mecanismo de busca, passando pelo Gmail até chegar a serviços como o Google Earth e o sistema operacional Android. Pode-se dizer que o Google se fundamenta nas habilidades de armazenar e analisar grandes quantidades de dados. Essa habilidade permite, por exemplo, tomar decisões quanto ao direcionamento de propaganda nos programas de AdWords e AdSense, a grande fonte de renda do Google. A sua ascensão entre as maiores empresas do mundo apenas demonstra a importância estratégica e do valor da informação em nossa sociedade. Os tipos de conhecimento. Baseado nos estudos de Nonaka e Takeuchi, existe uma distinção do termo conhecimento. Segundo eles, o conhecimento é formado por uma estrutura ambígua ou paradoxal, na qual podemos identificar dois componentes aparentemente opostos, o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Em relação às teorias administrativas que existiam até então, essa abordagem é determinante para a inovação apresentada pela gestão do conhecimento, porque ele revela e instaura novos paradigmas para as empresas modernas.
Nessas organizações, o conhecimento pode ser encontrado em documentos, processos, críticas, rotinas, normas estabelecidas, como também pode ser encontrado nos indivíduos. São dois tipos de conhecimentos distintos que Nonaka e Takeuchi os classificam de conhecimento tácito e conhecimento explícito. Para os autores, o conhecimento explícito é o que pode ser articulado na linguagem formal, especificações, manuais e etc. É o tipo de conhecimento que pode ser transmitido de forma relativamente fácil, de maneira formal, entre os indivíduos. Como o próprio termo explícito sugere, esse componente do conhecimento é o que identificamos como visível ou intangível. De modo geral, podemos entendê-lo como o conhecimento codificado em linguagem. Por isso, ele apresenta uma estrutura formal e sistêmica, o que facilita sua transmissão de um indivíduo para o outro e confere a ele um caráter mais impessoal. Trata-se de um conhecimento cristalizado que pode ser transmitido por palavras, números, fórmulas e etc. Pode ser armazenado e transportado em artigos, manuais, livros, planilhas, banco de dados e etc. Pode, enfim, ser ministrado em aulas e palestras. Nesse sentido, o conhecimento explícito é mensurável, além de ser mais racional e teórico. Você pode visualizar melhor esse conceito entendendo que o conhecimento explícito necessário para fazer um bolo, por exemplo, está contido na receita desse bolo. Já o conhecimento tácito é encontrado nas pessoas que formam as organizações, como conhecimento de normas e procedimentos, cultura organizacional, experiências profissionais e, principalmente, suas percepções com relação à organização. Considerado mais importante que o conhecimento explícito, é muito mais difícil de ser articulado e transmitido. O conhecimento tácito envolve fatores intangíveis como crenças pessoais, perspectivas e experiências individuais. O conhecimento tácito não é um conhecimento palpável, muito menos explicável. Ele é profundamente pessoal e, por isso, muito mais difícil de ser compreendido, aliás, de ser compartilhado. Uma das definições usadas por Nonaka e Takeuchi para conhecimento tácito é: o conhecimento tácito é altamente pessoal e difícil de formalizar, tornando-se de comunicação e compartilhamento dificultoso. As instituições e os palpites subjetivos estão sob a rúbrica do conhecimento tácito. O conhecimento tácito está profundamente enraizado nas ações e na experiência corporal no indivíduo, assim como nos ideais que ele incorpora. Longe de intelectual e teórico, o conhecimento tácito é empírico e prático. Seu contexto é o do aqui e agora. Sua configuração aborda as sensações e emoções do indivíduo, bem como suas crenças, instituições, habilidades e experiências informais, modelos mentais e percepções. Em linhas gerais, o conhecimento determina grande parte de nossa visão de um mundo sem que nem ao menos percebamos, e muitas vezes corresponde a um conhecimento que nós temos, ignoramos ou não sabemos explicar. Assim, se antes consideramos o conhecimento explícito como uma receita de bolo, devemos entender agora que o conhecimento tácito necessário para fazer o bolo está na prática e na ponderação de detalhes, como a pitada de certo ingrediente ou o ponto em que as claras batidas ficam em neve. Uma maneira mais clara ainda é compreender o conhecimento tácito como andar de bicicleta. Essa analogia funciona bem para indicar o aspecto empírico, corporal e pessoal do conhecimento tácito. Nenhuma das analogias, contudo, exprime muito bem o aspecto mutável. O conhecimento tácito é fluido e adaptável ao contexto, por ele não pode ser ensinado facilmente, embora possa ser aprendido a partir de relações pessoais. Assim, talvez fique mais claro se pensarmos no conhecimento explícito como uma partitura musical e no tácito como improvisos de uma banda de jazz. Apesar das dificuldades que esse componente do conhecimento impõe, as tentativas de definição ou de explicação, podemos discernir nele duas dimensões, a técnica e a cognitiva. Na primeira, encontramos as habilidades difíceis de serem discernidas. São técnicas que nós
incorporamos inconscientemente graças às nossas experiências. Por isso podemos considerá-las habilidades informais. Nesse caso, como em quase todos, o futebol pode ilustrar a questão. Consideramos o Pelé. Nenhuma escolinha de futebol do mundo vai ensinar você ou seus filhos a terem aquela habilidade magistral com a bola. Se tivermos a oportunidade de perguntar a ele como fazia o que fazia, isso é, como ele sabia onde deveria estar, aonde deveria ir, como driblava os adversários e chutava a bola da maneira correta para marcar o gol. Pelé provavelmente diria que esse era o tipo de coisa que ele simplesmente fazia. Para resumir, a dimensão técnica pode ser englobada em grande parte pelo termo know-how. Elementos como insights, intuições, palpites e inspirações adquiridas por meio da experiência corporal estão profundamente atrelados a essa dimensão. A segunda dimensão, a cognitiva, é constituída pelas nossas crenças, percepções, ideias, valores, emoções e modelos mentais. Tais elementos estão tão entranhados em nós que comumente os consideramos naturais, como se tivéssemos nascidos com ele. Ignoramos assim que eles foram adquiridos e moldados ao longo de nossas vidas e também foram determinados por nossas escolhas, sobretudo as inconscientes. Paradoxalmente, esses elementos também são responsáveis pela forma como vemos ou moldamos o mundo e, em consequência, pelas escolhas inconscientes e conscientes que fazemos. Sobre a dimensão cognitiva do conhecimento tátil, Nonaka e Takeuchi afirmam que os modelos mentais como esquemas, paradigmas, perspectivas, crenças e pontos de vista ajudam os indivíduos a perceberem e definirem seu mundo. É importante observar aqui que os elementos cognitivos do conhecimento tácito referem-se às imagens da realidade e visões para o futuro de um indivíduo, ou seja, o que é e o que deveria ser. Exemplo: dimensão, ponto-chave, elementos e resultado. Técnica: know-how, insights, intuições, palpites, inspirações, experiências corporais, habilidades informais. A cognitiva: modelos mentais, esquemas, paradigmas, perspectivas, crenças, valores, emoções, ponto de vista, ideias, visão de mundo, o que é o que deveria ser. Para que se possa ser compartilhado dentro das organizações, o conhecimento tácito deve ser convertido de tácito para explícito e vice-versa. Durante essa conversão é que o conhecimento organizacional é criado. Esta conversão não só possibilita a geração do conhecimento, como também dá um passo além, gerando a aprendizagem organizacional, onde através de processos sistemáticos é possível fazer com que todos os participantes de uma empresa possam trocar informações, conhecimentos e experiências por meio dessa técnica. Para que se tenha mais clareza, o exemplo de conhecimento explícito, ele é objetivo, é o conhecimento de racionalidade de mente, né? Ele é um conhecimento sequencial, lá e então, é um conhecimento digital, teoria, é uma receita de bolo e partitura de música. Já o conhecimento tácito, ele é subjetivo, é o conhecimento da experiência, o corpo, é o conhecimento simultâneo, aqui e agora, é o conhecimento análogo, prática, andar de bicicleta e improviso de jazz. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu peço a vocês que deem like, se inscrevam, compartilhem, ajudem o canal a crescer e a espalhar conhecimento. Espero também que eu tenha agregado valor às vossas vidas, explicando um pouco sobre estes dois conhecimentos importantes, o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Tchau!